Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do SST Canal. E como você já sabe, eu e o Nestor estamos comentando as normas regulamentadoras. E hoje chegou a NR11, Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. Então eu vou ler alguns dos itens principais na minha opinião e fazer alguns comentários. Primeiro, os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindaste, monta-carga, ponte rolante, talhas, empilhadeiras, ele cita vários. Ele diz o seguinte: serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservado em perfeitas condições de trabalho. Isso aqui é bem importante. Eu não posso fazer, por exemplo, uma talha. Uma talha, se você não sabe o que é, imagina uma trave de goleiro com rodinha. Que eu possa movimentar essa trave de goleiro para tudo quanto é lado. E lá com um guinchozinho. Eu não posso fazer essa talha soldando de forma aleatória na manutenção. Ah, vai lá, solda alguns ferros e faz lá uma trave. Não pode ser assim. Tem que ter um projeto. Eu preciso saber qual a resistência, quanto aquilo aguenta. Tanto é que na sequência ele fala o seguinte, ó. Em todo equipamento será indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Se não for feito um projeto com o engenheiro, tudo direitinho, com a RT, anotação de responsabilidade técnica, como é que eu vou saber a carga? Eu preciso ter isso e ter escrito lá. Então, por exemplo, a sua empilhadeira, tem lá quanto ela pode carregar? A ponte rolante, a talha, tudo tem que estar 100%. E eu acabei pulando o item, olha aqui, ó. Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos, que deverão ser inspecionados permanentemente, substituindo suas partes defeituosas. Em relação a esse item, eu tive um problema na minha primeira empresa. Foi feito o transporte lá de um material, mergulhava lá no banho, saía, colocava em outro canto. Quando fez isso, essa corrente rompeu. Aparentemente a corrente estava boa, estava relativamente nova. Mandamos o fabricante falou, olha, você trabalha com um produto químico que agrediu o metal. Não pode utilizar nesse tipo de processo esse tipo de corrente, tem que ser outra. Então, eu tenho que avaliar isso. Mas o que é mais importante, e antes disso eu tenho que explicar um conceito para você. Se você já viu um teste de tração de metal, imagina uma barra metálica. Imagina que isso é uma barra metálica. Eu vou pegar esse lado e fazer a tração. Quem já viu esse teste sabe como funciona. No meio, ele vai começar a diminuir a seção. O metal, ele aguenta um pouquinho de tração, e ele é um pouco plástico, então se você não tracionar muito, ele volta para a mesma tamanho inicial. Tá? Ele aguenta um pouquinho dessa deformação. Porém, se você esticar demais, ele não vai voltar mais, ele vai deformar e não volta mais para o tamanho original. E se ele deformou, ele diminuiu a resistência dele. Uma corrente é um metal. Então, na hora que os elos foram deformando, o que vai acontecer? Você vai perdendo a resistência. Eu preciso verificar se não houve essa deformação. A deformação em torno de 5% no máximo. Foi mais do que isso? Já era. E nem sempre isso é verificado. Então você precisa verificar semestralmente, anualmente se usa pouco, mas você precisa verificar esta deformação. Pega o cara da manutenção, ele vai lá com um paquímetro, vai verificar a dimensão, o quanto deformou, e você vai anotar. E vai ficar acompanhando. Se houve uma deformação superior a 5%, você vai dizer, olha, a segurança do trabalho está dizendo que isso aqui é para jogar fora, porque eu não vou esperar isso romper para poder jogar fora. Mas bora continuar com a norma. No equipamento de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Por exemplo, uma ponte rolante. Então você tem lá uma ponte rolante que vai para um lado para o outro para carregar carga. Isso aí pode matar alguém se for mal manuseado. Então eu preciso de um treinamento específico e bem feito de segurança. E os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante a hora de trabalho portarem um cartão de identificação com nome e fotografia em lugar visível. Então, por exemplo, os empilhadores. Os empilhadores eles precisam ter um crachazinho lá com a indicação, tudo bonitinho. E o cartão terá validade de 1 ano. Salvo imprevisto. E para a revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Então percebe que periodicamente eu tenho que rever esse trabalhador. Ele vai passar pelo setor de saúde, vai fazer os exames que o médico achar necessário para ele continuar podendo dirigir a tal da empilhadeira, por exemplo.
E mais adiante ele fala sobre as normas de segurança do trabalho em atividade de transporte de sacas. E esse transporte é quando for suportado integralmente por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento, o transporte e a deposição. E olha qual a distância máxima que um trabalhador pode fazer. Ó. Fica estabelecida a distância máxima de 60 metros para o transporte manual de um saco. Então você já sabe lá do capítulo 5 da CLT, que é um absurdo, que um homem pode transportar 60 quilos no máximo. 60 quilos é um absurdo, mas está lá. E aqui na NR9 está falando que eu posso transportar até 60 metros. Para a mulher, no capítulo da mulher lá da CLT, ele fala que tem que ser 20 quilos esporadicamente e 25 continuamente. Não, é o contrário. 20 quilos continuamente e 25 esporadicamente. Mas já é, dependendo da atividade, um valor elevado. Mas para homem, esse valor aqui de 60 quilos e a 60 metros de distância é um absurdo que tecnicamente a gente tem como convencer a empresa que não é possível. O que mais? As pilhas de saco dos armazéns devem ter altura limitada ao nível de resistência do piso, a forma e resistência dos materiais de embalagem e a estabilidade baseada na geometria, tipo de amarração e inclinação das pilhas. Eu não posso simplesmente pegar as sacas, colocar lá e esperar que dê certo. Qual é o máximo de empilhamento para aquele material? Será que nesse empilhamento o piso vai aguentar? Então isso tudo tem que ser verificado. E o material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergência. Então é mais um item que fala sobre a questão de não obstruir extintores, hidrantes, saída de emergência e tudo mais. E o material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 centímetros. Então eu não posso colocar a pilha de saca do lado, né, da parede. Por quê? Porque ela pode apoiar na parede e essa parede não ter resistência suficiente e tombar. Então, quando eu coloco uns 50 centímetros, eu tenho como ter uma noção se aquilo lá vai acontecer, se tombou eu vou ter que retirar e tudo mais. E nessa NR11 eu tenho um anexo, movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármores e outras rochas, que é algo bem específico que depois você pode dar uma lida se você trabalha com essa área. Essa norma mais curtinha, só com esse vídeo dá para matar ela, e no próximo programa a gente fala sobre a NR12, que é bem importante. Mas aproveita e se inscreve aí no nosso canal para toda semana você ter informação nova. E também não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. Então, um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, M. Olá, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo